Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 22, verso de número 6, que está escrito assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante, muito importante, tá? Para todos os tempos, né? Então esse assunto ele é muito importante. E para poder falar desse assunto, nós precisamos entender que a maternidade ela é uma missão gloriosa, uma missão gloriosa. A maternidade, a paternidade é uma missão gloriosa que Deus confiou aos pais. Instruir a criança no caminho em que ela deve andar, tá? E nós vamos observar aqui que a maternidade, ela é uma tarefa desafiadora, é uma ocupação que ela vai gastar 24 horas do seu dia, tá? 7 dias na semana, tá? Porque verdadeiramente é desafiador, tá? E quando você descobre que tá grávida, né? Você fica assim maravilhada, feliz, contente. E aí depois que essa criança nasce, você fica mais feliz ainda de poder ter no seu braço, né, no seu colo, aquela promessa linda de Deus, né? Que é o que é a herança do Senhor, que são os filhos. E aí você pega aquela criança, aquele bebê, que é um bebê, um recém-nascido, que vai precisar do seu amor, da sua dedicação, do seu carinho, da sua instrução. E você vai viver para poder criar aquela criança com todo amor, ensinando, né, as pequenas coisas, as coisas desde quando nasce, né, até quando é adulto, né? Porque mãe e pai sempre vai estar instruindo. O filho pode ter idade grande, já pode ser adulto, mas o pai e a mãe, eles vão estar sempre instruindo, né? Isso é muito importante. Então, assim, é uma missão gloriosa, a maternidade. Eu falo que foi a melhor coisa que podia me acontecer, foi a maternidade. Eu não sei você que está me ouvindo, mas para mim foi maravilhoso, tá? E Deus, ele nos incumbiu dessa tarefa gloriosa, tá? Essa é a maior tarefa de uma mulher casada, depois que ela casa e depois que ela tem filhos, é instruir os filhos para Deus, tá? Instruir os filhos para Deus. E essa tarefa gloriosa, essa missão tão importante de instruir os filhos para Deus, ela vai precisar de quê? Ela vai precisar que você tenha um grande empenho. Você vai ter que se esforçar muito para poder desenvolver, né? E ter esse empenho todos os dias para poder instruir essa criança, esse menino, tá? Para Deus, para Deus. Então, gente, você vai ter que se dedicar incansavelmente. Gente, o trabalho da maternidade, eu vou te falar que é um trabalho árduo, tá? É um trabalho incessante, tá? Mas ele é tão glorioso, tá? Porque os seus esforços vai valer a pena se você fizer um bom trabalho, tá? Se você fizer um bom trabalho, vai ser muito gratificante, tá? E para você continuar fazendo esse trabalho árduo e essa missão gloriosa que Deus te confiou, você vai precisar de ter muito amor, paciência, tá? E muitas horas de oração. Você precisa orar pelo seu filho, pela sua filha. Então, oração vai acompanhar desde quando é criança, depois suas filhas, seus filhos vão crescer e você vai continuar orando por eles, tá? Até você se encontrar com Deus. Essa é a vida de uma mãe que se preocupa com os filhos, tá? E que recebeu de Deus essa missão. Para quê? Que ela tem esse papel de estar sempre conduzindo em oração. Porque a oração de mãe, presta atenção, oração de mãe, oração de pai, tá? São o quê?
são verdadeiras palavras proféticas na vida dos filhos. Você sabia disso? Então, os pais, eles precisam de declarar sobre a vida dos filhos todas as bênçãos. Na verdade, a palavra diz que, lá no Salmo de número 127, que os filhos, eles são como uma flecha, né? Uma flecha na mão do arqueiro. E os pais são os arqueiros, né? Então, é os pais que lançam os filhos. Então, é isso aí, é continuar lançando para poder cumprir o propósito de Deus. Mas até chegar a esse ponto de lançar, você precisa de treinar, de instruir o seu filho antes. É por isso que a palavra está dizendo, instrui o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar dele. Mas, irmã Keila, e se eu instruí no caminho, se eu ensinei, e aí agora ele não está servindo em... O seu papel você fez a sua parte, tá? Os filhos crescem e eles fazem escolhas e Deus respeita, tá? Então, isso não te cabe mais, tá? Isso cabe a Deus e é Deus que vai fazer, tá? Então fica tranquila, continua orando, continua fazendo a sua parte e o Espírito Santo ele vai ministrar no coração deles, tá? E Deus vai trabalhar de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa para cumprir todas as promessas que Ele fez com você e com toda a sua família e com toda a sua descendência. Então acalma o seu coração, mãe, acalma o seu coração, pai, porque você fez um bom trabalho instruindo, criando no caminho. Então Deus ele vai fazer a parte difícil. Você pai, você mãe, só tem que confiar que Deus está trabalhando, tá certo? Vamos lá. Então, gente, a coisa mais preciosa é a maternidade, a paternidade, tá? É maravilhoso ser mãe, né? E eu creio que para os pais também é uma coisa gloriosa, uma experiência única para os pais. É tão bonito, né? Quando nasce, quando cresce, depois quando vai para a escola, né? Depois quando tem as formaturas, não é verdade? Depois quando casa, sai de casa, depois quando começa a ter filhos, aí você vira avó, vira avô. Gente, é muito maravilhoso, mas tudo tem um começo. Então, para poder tudo isso acontecer e esse filho e essa filha ser bem-sucedida, ele precisa de ser o quê? Instruído. Instruído, tá? Se ele te der uma boa instrução, ele vai ter sucesso, ela vai ser bem-sucedida. Mas se não for instruído da forma correta, como diz a palavra, então a gente verá os prejuízos. Então é importante instruir no caminho que deve andar, tá? E esse trabalho, ele é feito dia após dia, tá? Dia após dia, porque na verdade nós estamos correndo para o alvo, né? Na verdade, a maternidade é uma maratona, né? Uma maratona que a gente precisa correr, né? E a gente precisa prosseguir, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Lá em Filipenses capítulo 3, verso de número 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a maternidade, ela não tem fim, gente. A maternidade, ela não tem fim, tá? A maior das bênçãos é que se tiver netos, se você tiver netos, você ganha mais uma chance de investir em outra geração, tá? Então, é muito importante quando nós entendemos, tá? Essa missão gloriosa e estamos aptos a trabalhar para que essa missão seja concluída, tá? E o nome do Senhor seja glorificado. É interessante que quando a gente começa a instruir os filhos, né? Quando são criança, uma coisa que a gente precisa de observar neles é o coração. É o coração. Por quê? Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês em outra palavra, que o coração é o centro de controle da pessoa, né? Então, isso vai mostrar o quê? As atitudes, as ações, né, da criança.
Você vai observar as atitudes da criança e as ações dela de quando ela já é pequena. E aí, nesse momento que você, mãe, que você, pai, você tem que ficar antenado, atento, né? Por quê? Porque as atitudes, tá? As ações e as atitudes dessa criança, elas são um reflexo do coração delas. Então, você precisa trabalhar isso, tá? O comportamento que a criança exibe é uma expressão do transbordamento do coração dela, tá? Então, a gente precisa de prestar atenção. Como é que está o coração do seu filho? Como é que estão as ações? Temos que colocar atenção nisso aí, para a gente poder, então, trabalhar nisso aí, para que eles, então, possam, então, ter o coração, tá? Que venha verdadeiramente estar alinhado com a palavra e com o propósito de Deus, tá? Então, o papel da mãe, a tarefa da mãe, tá? Já está claro para nós, onde nós lemos aqui em Provérbios, né, 22, que esse aqui é o papel da mãe, isso aqui é a missão da mãe, ó, é a missão do pai, é a tarefa, tá? Gloriosa que Deus te confiou, mãe, tá? É instruir o seu filho, é instruir a sua filha, tá? No caminho em que ele deve andar. E hoje nós estamos tendo uma inversão de valores tão grande que as pessoas, elas estão deixando essa tarefa para quê? Para as escolas, estão deixando para babá, estão deixando essa tarefa para os avós, e essa tarefa não é da escola, tá? Não é do governo, tá? Essa tarefa não é dos avós, tá? Não é da funcionária que está lá na sua casa, não, essa tarefa é sua, mãe. Essa tarefa de instruir os seus filhos é sua, não é da igreja também não, é sua, tá? Essa é uma missão gloriosa que você precisa de investir um tempo no seu filho para poder então moldar o coração dele, tá? Para poder instruir ele, para que lá na frente ele venha então ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, um homem sarado, uma mulher sarada, aonde que nenhuma influência, tá, vai contagiar. Por quê? Porque ele já foi amado, ela já foi amada quando estava em casa, né? Você já expressou seu amor por ele, já expressou seu amor por ela, e o coração dela está formado, né? Ela entendeu a paternidade dela, a maternidade, né? Então, o que acontece? E verbalizou o amor, então não precisa de provar nada para ninguém, né? Não precisa de provar nada para ninguém. Por quê? Porque os pais já demonstraram amor por essa criança, por esse filho, por essa filha. Então, você precisa investir tempo com o seu filho, com a sua filha, tá? Hoje em dia, as pessoas, ao invés de dar o tempo delas, estão dando presente. O presente é bom, mas o presente ele não vai substituir o seu tempo. As crianças, elas não querem presentes, elas querem você. Elas querem você, mãe. Elas querem você, pai. Então, isso é muito importante, tá? Então, essa instrução aqui é o seu papel, é a sua responsabilidade, tá? Então, nós precisamos, então, focar, sabe em quê? Na instrução, tá? Instruir o menino, tá? E ao longo de toda a Bíblia, aqui no Provérbios 22, verso 6, vai estar ensinando um pai e uma mãe a ser fiel no ensino para com os filhos. Então, você não pode perder o foco disso aí, tá? Porque é todos os dias essa instrução. Porque vocês sabem o que é menino pequeno em casa? Né? Mãe, eu falo que as mães são as primeiras professoras. Por quê? Porque elas estão perguntando, já escovou os dentes? Quantas vezes uma mãe pergunta para o filho se já escovou os dentes? Já escovou os dentes? Já lavou as mãos? Já tomou banho? Então, isso é coisa de mãe. Gente, é só quem ama de verdade, só que quem vê o bem, tá? Acaba fazendo o quê? Repetindo, né? Porque criança e adolescente, eles têm um déficit de atenção, né? Que na mesma hora que eles estão ali prestando atenção no que você está falando, já não estão prestando mais, então você tem que repetir. E toda vez que uma mãe repete, que um pai repete, é porque a mãe quer ver o bem, tá? É porque o pai quer ver o bem desse filho, né? Então, isso é interessante. Então,
Não desista do seu filho, mãe. Não desista da sua filha, mãe. Continue lutando, tá? Seja forte, corajosa. Continue instruindo, tá? E criando para Deus. Porque os filhos, eles são herança do Senhor. Lá no Salmo de número 127, vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Então, o Senhor nos deu para quê? Para nós podermos instruir para Ele. Instruir para Ele. Então, Deus nos confiou uma missão tão gloriosa e Ele espera que nós façamos a nossa parte. Tá? Ele espera que nós façamos a nossa parte. Então, a gente precisa focar nesse ensino e nessa instrução, tá? E nós devemos instalar nos nossos filhos hábitos espirituais. Que hábitos são esses? O hábito de ler a palavra, o hábito de orar, sabe? Então, esse hábito de estar treinando eles, ensinando eles, tá? Para então eles estarem sendo, isso tudo que você ensinou está sendo incorporado neles a ponto de que eles venham estar com o coração com firmeza, tá? Com firmeza e para poder levar tudo isso que eles aprenderam para a vida toda, porque é isso que acontece. Tudo que eles aprendem, eles levam para a vida toda. E focar também, sabe em quê? Na orientação. É necessário orientar, gente. Orientar, tá? Porque olha o que diz a palavra. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína aos que praticam a iniquidade. Então aqui, a palavra está dizendo para as mães o quê? Está dizendo que o caminho do Senhor é o caminho de quê? Da sabedoria, da retidão. Tá? Então essas verdades, elas nos fornecem mais o que? Mais munição e motivação para a gente continuar, tá? Ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos. Então não desista de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Você que tem filho pequeno, não desista. Às vezes ele vai querer ficar no celular, não dê celular para criança pequena, tá? Instrui no caminho. Evite as telas, isso vai trazer um prejuízo tão grande lá na frente. Instrui na palavra, ensina ele a orar, tá? Ensina essa criança enquanto ela é pequena, porque até os 3 anos de idade, né, vai formando ali o caráter da criança, os hábitos, até mais ou menos até 6 anos de idade, o caráter dela já está formado, criado. Então, você vai ter que investir um bom tempo para poder você instruir essa criança no caminho em que ela deve andar, tá? E Deus conta com você para essa missão gloriosa. Então, seja ousada, mãe. Seja constante, tá? Seja consistente no seu ensino. E Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele, tá certo? E focar no coração dessa criança. É como eu falei para vocês, né? Que é o centro de comando do ser humano, que é o coração. Então, observar as atitudes do coração da criança, né? E dirigir o comportamento dela, tá certo? Então, nós vamos continuar observando. E outra coisa, gente, a gente não pode evitar de quê? De disciplinar. Não podemos, a disciplina, a palavra está escrito assim, ó, lá no Provérbios 29:15 está escrito, a vara e a disciplina dão sabedoria. Ora, então o que dá sabedoria? A vara e a disciplina, tá? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Olha, é a palavra que diz, gente. Então, sim, como mães precisamos disciplinar. Precisamos disciplinar e tratar o coração dos nossos filhos. Precisamos sim, tá? Então, a disciplina física também faz parte, gente, do processo de treinamento e moldagem do coração, tá? Dos nossos filhos aos padrões de Deus, tá? Então, é importante, tá? É claro que você não vai espancar, mas corrigir não é espancar, né? Não é. Por isso que a palavra fala que a gente precisa usar a vara, tá? Então, é necessário a disciplina e a correção. Para quê? Porque é isso que vai dar sabedoria para a criança. É isso que vai dar sabedoria para ela, tá?
Então, para quê? Para lá na frente, você não ser envergonhada, você não ser envergonhado, mãe, pai, entendeu? Então é importante disciplinar. Eu falo que tem que ter disciplina. Hoje tem que ter limite, gente, tá? Porque a gente está vivendo um mundo desenfreado. E tudo que o filho pede, o pai dá. Não é assim. O filho, ele tem condições de ter uma criança pequena, tem condições de ter um telefone na mão, tem condições de administrar um tablet? Não tem, gente. Tá? Uma criança de menor tem condições de lidar com carro? Não tem, vai chegar a idade certa para ela poder, então, ter isso. Então, gente, respeitando, né, os limites, né, respeitando os limites, e cada estação vai proporcionar que ela venha desfrutar de tudo isso. Mas então tem que ter o quê? O limite, a disciplina, a instrução para que essa criança, né, que depois será um adulto, uma mulher adulta, um homem adulto, seja uma pessoa, tá, que verdadeiramente vai ser um homem maduro e uma mulher madura, tá, de forte caráter. Então isso é muito importante, tá? Vamos lá então. É importante então a disciplina para poder então moldar, tá, e treinar esse filho, tá, segundo os padrões de Deus, tá? E a disciplina é muito importante para isso. Olha o que a palavra diz lá em Provérbios de número 3 e o 12. Discipline o filho a quem você quer bem. Então, só quem quer bem que vai disciplinar. Quem não quer bem vai deixar de qualquer maneira, não vai ligar. Ah, tá fazendo errado, vai continuar fazendo errado. Mas se você ama o seu filho, você vai disciplinar ele, porque aquele que disciplina, tá, o filho é porque quer bem ao filho. Hoje você pode não entender isso, filha. Hoje você pode não entender isso, filho. A sua mãe te corrigindo, te disciplinando, mas é porque ela quer o melhor para você. Outra palavra que tem aqui, discipline com diligência o filho que você ama. Tá lá em Provérbios 13, 24. Então, se você ama o seu filho, você vai discipliná-lo, você vai corrigi-lo, você vai instruí-lo. A disciplina, ela tá em todo lugar, aqui no livro de Provérbios. E outra palavra que temos aqui também, discipline enquanto existe esperança. Tá escrito lá em Provérbios 19, 18. Por quê? Porque depois que crescer não vai adiantar. Então, é importante você fazer isso quando é pequeno. Comece a discipliná-lo para que haja esperança de se formar ali um homem e uma mulher de caráter, com princípios e valores, tá? Então, vamos lá. Discipline para purificar o coração da criança. Provérbios 20, verso de número 30. A disciplina vai purificar, gente. A disciplina vai purificar o coração da criança, tá? Discipline a criança no caminho em que deve andar. É o que nós estamos estudando hoje, que é Provérbios 22, 6. Discipline a criança no caminho em que ela deve andar. E o Provérbios 22, 15 vai dizer assim, discipline a estultícia do coração da criança. Precisa de ser disciplinado, tá? Precisa de ser disciplinado. Então, isso é muito importante, tá? E quando nós amamos o filho, nós disciplinamos ele, tá? Isso é amor de pai, isso é amor de mãe, tá? Então, você precisa fazer isso e você precisa de confiar que o que Deus está pedindo de você é o melhor para os seus filhos e para a educação deles. Eu sei que às vezes, né, a gente disciplinar, às vezes a gente fica até com o coração apertado quando tem que dar uma correção no filho, a gente não fica com o coração apertado. Eu já me senti assim. E eu tenho certeza que você também. Mas foi necessário para moldar o coração desse filho, para moldar o coração dessa filha, para ele poder se tornar um homem de valor, uma mulher de valor, tá? Então, é muito importante isso, tá? E é interessante que Provérbios vai dizer assim, o Provérbios 23, 26 fala, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha só, é interessante que a gente precisa de estar trabalhando isso também nos nossos filhos, tá? Esse exemplo, tá?
de estar sempre ali meditando na palavra, porque os filhos, eles vão ver o que os pais fazem. Se os filhos verem os pais xingando, os filhos também vão xingar. Se os filhos verem os pais bebendo, presta atenção, lá no futuro também vão beber. Tá? Então, você precisa de dar o exemplo, porque os filhos, eles imitam os pais, sabia? Imitam os pais. Então, é importante que você viva de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para que eles possam imitar você, imitar Cristo. Eles possam ver Cristo em você e possam imitar, então, essa vida que você está vivendo em Cristo, tá? E é interessante que está escrito aqui, ó, Provérbios 29:17, se você fizer esse trabalho, continuar fazendo esse trabalho, você vai desfrutar de todos os seus esforços, tá? Isso está escrito aqui em Provérbios 29:17, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha só, existe um princípio importante nesse versículo. Então tá aqui o princípio, ó. A criança que é disciplinada e instruída nos caminhos do Senhor dará paz e prazer à alma dos pais. Olha, gente, paz e prazer para a alma dos pais. Gente, é tão triste quando eu ouço uma mãe falando para mim assim, Keila, eu não sei onde é que tá meu filho. Passei a noite acordada, preocupada, não sei aonde que ela estava, não sei aonde que ele estava, não deu notícia. Keila, tem 3 dias que não aparece em casa, usando droga, naquela situação. Olha que tristeza para uma mãe, olha que tristeza para um pai. Gente, é muito triste, é lamentável, é de partir o coração, gente, essa situação, tá? Então, é necessário fazer o quê? É necessário corrigir o teu filho e ele te dará descanso, tá? E dará delícias à tua alma. Então, é importante fazer isso quando são pequenos, tá? E vai continuar fazendo. Por quê? Porque esse é o nosso trabalho. Eu quero dar um exemplo aqui de um homem, Jonathan e Sarah Edwards. Eles deixaram o legado. E um educador, ele escreveu sobre o legado que esse casal deixou. 150 anos depois da morte desse Jonathan e dessa Sarah Edwards, eles tiveram 11 filhos, olha, e o legado espiritual deles inclui, ó, um vice-presidente dos Estados Unidos, 3 senadores norte-americanos, 3 governadores, 3 prefeitos, 3 reitores de faculdade, 30 juízes, tá? 65 professores universitários, 80 funcionários públicos, 100 advogados e 100 missionários, tá? E ao mesmo tempo, esse moço que fez todo, esse professor que traçou todo esse material, ele traçou também a descendência do contemporâneo de Edwards, que é o Max Jukes, e a pesquisa foi tão reveladora quanto a outra. Ó, o legado de Jukes apontou 42 homens diferentes no sistema prisional do estado de Nova York. A sua descendência inclui 7 assassinos, 60 ladrões, 50 mulheres de vida promíscua, 130 condenados por outros motivos, 310 pobres com mais de 2.300 anos vividos em abrigos para necessitados, 400 pessoas que foram arruinadas fisicamente por conta da vida de indulgências. Olha, gente, foi feita a estimativa de que os descendentes de Max Jukes tenham custado ao Estado mais de $1.250.000 naquela época. Gente, isso é sério, né? Olha o contraste daquele que instruiu no caminho e daquele que não instruiu no caminho.
Então, gente, tem recompensa para aquele que instrui os filhos no caminho. Então, esse é um forte exemplo de como uma liderança dos pais pode ter um efeito profundo sobre os seus filhos. Uma liderança, tá? Então, gente, isso é muito sério, tá? Então, educar filhos é uma tarefa, é uma missão, tá? É uma missão gloriosa que Deus confiou aos pais. Faça isso com temor e com tremor, e o Senhor vai te capacitar e vai te sustentar para você continuar nesta missão gloriosa, tá? Instruindo o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida e que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo, a sua família, o seu lar, muitíssimo. Forte abraço.